Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de conhecimento, certo? Terceirão aí, firme e forte, para a gente poder continuar falando sobre condutores retilíneos, né? Sobre como é que vai funcionar essa parte de condução, como é que fazer essa parte de campo eletromagnético. A gente falou já na aula da semana passada que como é que funciona o campo em argolas, o campo magnético gerado por um sistema, a corrente elétrica gerada por um sistema. Tudo isso tem a ver com a parte da aula de hoje. Nossa aula de hoje é mais um pouco voltada para a resolução de questões, tá bom? Porque a gente está participando muito de teoria, mas a gente precisa treinar também essas questõezinhas para que a gente consiga desenvolver bem algumas questões ao longo, né, das nossas provas, nossos vestibulares aí. Beleza? Lembrando que a qualquer momento da aula, se tiver dúvida, se quiser que repita, ou então que dê um tempinho para vocês copiarem as questões, por favor, você avisa aí que a gente pede esse tempinho, que a gente deixa você tirar a sua dúvida e repete quantas vezes for necessário, até você conseguir entender aquela questão ali, para que você consiga fazer a questão dentro dele, tá bom? A gente vai falar sobre condutor retilíneo, certo? Desse sistema. Boa noite para a galera de Guaribas, está mandando mensagem já, de Inocêncio, Betânia, Oeiras, Santo Antônio e São Pedro do Piauí. Estão ligados aí com a gente, para que a gente possa fazer nossas questõezinhas, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho sobre a parte teórica, que a gente já tem visto há algumas semanas. E, claro, lembrar também sobre como é que funciona essas regras, regra da mão direita, regra da mão esquerda, parte de campo magnético dentro do sistema, e a gente conseguir resolver bem a questão aí. A força magnética que atua em uma partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula. Então, você lembrando aí que a força é igual à quantidade de carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno da angulação, né? Então, essa parte aí, lembrada dentro da parte de magnetismo, aonde Q é a minha carga elétrica de partícula, dada em Coulomb. Lembrar aí da unidade, que é o Czinho. V é a velocidade da partícula em campo magnético. Lembrado aí que a unidade é metros por segundo. B é o meu campo magnético, o valor do campo magnético, que é dado em Tesla. O valor de Tzão aí, dado em Tesla, simbologia da unidade dele. E o ângulo entre a velocidade e a partícula, que não existe entre a velocidade e a partícula e o campo magnético, né? Essa parte aqui é dali, ó. Bom, o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Lembrando que ângulo não tem unidade, tá bom? São graus, são radianos, mas seno e cosseno são grandezas adimensionais. Eles não têm unidades aí dentro daquela nossa questão, ok? Bacaninha. Lembrando também sobre as regras da mão direita e regra da mão esquerda. Na regra da mão direita, como a gente já viu anteriormente em algumas aulas, caso você tenha dúvida, você pode assistir de novo a aula sobre regra da mão direita e regra da mão esquerda. A velocidade é a velocidade que o polegar sobrepõe. O valor do campo é o valor gerado pelos dedos, né? O dedo aí é o valor do campo. E a força é a da palma da mão. A força seria a situação aí onde você tem um empurrão. A força é aquela palma da mão no meu sistema. Então, você tem velocidade, campo e força na regra da mão direita. Lembrando aí que a regra da mão direita só vale para a mão direita, né? Como o próprio nome já diz. Você não pode fazer a regra da mão direita com a mão esquerda. A mão esquerda tem a regra dela própria, tá bom? A regra da mão esquerda, você bota a mão numa formação um pouco diferente, né? Como você vê na figura. A velocidade é no sentido do dedo médio. O campo é no sentido do dedo indicador. E o polegar é no sentido para cima. Mas, quando você compara as duas regras aí, botadas uma do lado da outra, como a gente não tinha posto antes ainda, você tem que, nos dois casos, a velocidade aponta na mesma direção e sentido. Nos dois casos, o campo aponta na mesma direção e sentido. E nos dois casos, a força também aponta na mesma direção e sentido. Então, em todas as situações que você tem esse sistema aí, força está para cima, campo está para frente, velocidade está para a direita, no caso aí dos exemplos. Então, sempre lembrar que isso é repetitivo e é intencional. As duas regras existem, mas elas não são completamente diferentes. É só que uma funciona com a mão direita, outra funciona com a regra da mão esquerda, né? O experimento utilizado para definir elas foram um pouco diferentes. Mas,
Quando você tem essa situação entre elas, vocês têm que os valores são sempre os mesmos. E os sentidos e direções das grandezas, as setas que representam as grandezas, também são iguais, tá bom? Para que você possa ter essa situação perante ao meu sistema. Bacana? E aí a gente chega na nossa primeira questãozinha, que fala o seguinte. Duas placas eletrizadas, separadas por uma distância de 2 centímetros e mantêm entre si uma diferença de potencial de 300 volts. Então, aqui você tem uma distância D, ó. Você tem uma distância D ligada ao sistema. E tem uma DDP de 300 volts ligada ao sistema também. A questão está de preto, eu vou escrever de vermelho para poder facilitar. Bom, que é a distância D, 300 volts, que é a minha DDP. Sabendo que por entre as placas passa uma partícula negativa com a velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, então aqui você tem uma velocidade de 2 vezes 10 a 8, sem sofrer desvios por conta de um campo magnético, determine o valor que o campo magnético entre as placas em Tesla permite para o trajeto retilíneo da partícula. Perfeito. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é a nossa equação. A nossa equação é dada por a força é igual à quantidade de carga vezes a velocidade, vezes o valor do campo, vezes o seno do ângulo. Tranquilo. Ele te deu a carga? Não. Ele te deu a velocidade? Também não. Mas, desculpa, te deu sim. Te deu o campo e não te deu o seno. Por quê? Esse seno que ele passa na questão para a gente, esse seno que a gente passa na questão, é um seno de 1. É o valor de 1. Então, ele não entra ao sistema. E a força que ele quer é a força magnética. Só que a força magnética é dada por outra equação de força. Que equação de força é essa? Bom, aí a gente tem que dar um pulo lá na eletricidade, tá bom? Quando você tem esses sinais aí de placas, quando você tem esse sinal de placa dentro daquele meu sistema, você tem um sistema que está sendo corrompido, né, por uma força maior ao sistema. Quando você tem essa força maior ao sistema, separadas por uma distância dzinho, você tem uma força magnética presente àquele meu sistema. E essa força magnética presente ao meu sistema é igual ao campo elétrico gerado por ela vezes a carga, né? Que você tem esse valor aqui. Essa minha força é igual ao campo magnético gerado por ela vezes a carga. E é justamente esse valor de carga que vai ser tirado naquela nossa equação. O que é que eu posso fazer? Eu posso igualar elas duas, ó. Beleza? Então, eu tenho uma força elétrica e tenho uma força magnética. Ele falou que a partícula não sofre desvio. Quando ele fala que a partícula passa sem sofrer desvio, o que é que ele quer falar sobre isso? Que essas duas forças se respeitam. E foi justamente por isso que ele não deu a quantidade de carga do sistema. Beleza? Então, eu teria que a força elétrica vai se igualar à força magnética para que aquele sistema possa existir. Então, campo elétrico vezes a quantidade de carga vai ser igual a velocidade vezes a quantidade de carga vezes o campo vezes o seno da angulação. Perfeito quando eu chego numa equação como essa. Por quê? Porque aqui eu posso simplificar. Eu posso cortar quem com quem? Posso cortar carga com carga. O seno a gente já viu que não sofre desvio, vale 1. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o campo. Logo, o campo vai ser igual ao campo elétrico sobre a velocidade. Só que o campo elétrico, caso você não lembre, ele também tem que ser calculado. Por que o campo elétrico tem que ser calculado naquele meu sistema? Porque o campo elétrico do sistema é igual. Qual seria esse campo elétrico gerado aqui? Ó? Vamos puxar para cá. Esse campo elétrico gerado ao sistema, como é que ele seria feito? O campo magnético é igual a DDP sobre a distância entre as placas. Justamente para que você possa ter essa diferença aí entre essa placa positiva e essa placa negativa. Sabendo disso, eu posso substituir lá na minha função, né? Então, ficaria, meu campo magnético seria igual a DDP sobre a distância dividido pela velocidade. Então, quem seria o meu campo magnético? Conserva-se a primeira,
e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, o meu campo seria igual a ddP do sistema dividido pela distância vezes a velocidade. Então, quem seria o valor do meu campo? Meu campo seria igual a ddP do sistema vale quanto? A ddP do sistema vale 300 volts. Então, ficaria 3 vezes 10 a 2. Dividido por a distância vale 2 centímetros. Só que eu não posso usar essa distância em centímetros, né? Porque essa distância tem que ser levada para o sistema internacional. Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 2, vezes o valor da velocidade. Só que a questão já é da velocidade de bom grado. 2 vezes 10 elevado a 8. Então, ficaria 2 vezes 10 elevado a 8, também dentro daquele meu sistema ali, ok? Então, como é que ficaria o valor do meu campo em Tesla? Seria igual 3 vezes 10 a 2, dividido por 2 vezes 2, 4. 8 menos 2, por causa da notação científica. Notação científica, o que é que eu faço? Subtraio, né? 8 menos 2. Então, ficaria 4 vezes 10 elevado a 6. Então, o meu campo seria 3 quartos, que é igual a 0,75, vezes 10, aí você subtrai. 2 menos 6, né? Que você soma, aqui você subtrai. 2 menos 6, que daria menos 4. Logo, o meu campo seria igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 5. Se eu andar a vírgula uma casa para a direita, eu subtraio 1 do meu expoente, né? Tiro 1 do valor daquele meu expoente ali. Se eu subtraio, fica menos 1 no valor daquele meu expoente. Beleza. Então, ficaria 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 teslas, tá bom? Seria o nosso gabarito aí de campo magnético gerado. Logo, nosso gabarito, como a questão já deu, letra B. Beleza? Letra B de bem facinho. Tá, então repetindo a questão, deixando um tempinho no quadro também para quem vai copiar, fala o seguinte: duas placas eletrizadas são separadas por uma distância de 2 centímetros e mantêm entre si uma diferença de potencial de 300 volts. Sabendo que entre as placas passa uma partícula negativa com a velocidade de 2 vezes 10 volts sem sofrer desvio. Sem sofrer desvio significa que o seno é zero e que essas duas forças são iguais, força elétrica e força magnética. Por conta do campo magnético, determine o valor desses campos entre as placas Tesla e que permite o trajeto retilíneo da partícula. Se é igual às duas, né? Você teria a igualdade das duas, força elétrica igual a força magnética. Quantidade de carga do outro lado, tchau. O seno vale 1, não precisa botar na equação. Todo valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, por isso que a gente tira da equação. Aí eu teria aqui o campo, que é ddP sobre a distância, dividido pela velocidade. Tudo já foi dado de bom grado na questão, não tem nenhum dado que você precise achar. E aí você vai para a parte algébrica, levando ao nosso gabarito, que é a letra B, tá bom? Então, só lembrar das partes de notação científica. 3 vezes 10 a 2, menos 6 dá menos 4. 2 vezes 10 a menos 2, mais 8 dá 6 positivo, né? Então, você tem que sempre lembrar dessa parte de notação científica, que é muito importante para a gente, até porque a gente está trabalhando com números ou muito grandes ou muito pequenos, beleza? Então, nosso gabarito seria a letra B. Essa próxima questão é de vocês, tá bom? Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo de velocidade, 10 elevado a 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale. Lembrando o seguinte aqui, ó, galera, que a força de campo, né? Ele quer saber a força magnética que vai atuar no campo. A força magnética que atua nesse campo é igual ao valor da carga vezes o valor da velocidade, vezes o valor do campo, vezes o cosseno do ângulo aplicado a ele, tá bom? Lembrando aí que ele já deu na questão. Qual foi os dados que ele deu na questão? Ele não deu quantidade de carga, então pode ser a carga elementar. Ele te deu o valor da velocidade, já está aqui. Ele te deu o valor do campo, que vale 2 Tesla. E ele te deu o valor do ângulo. Quando ele falou a palavra paralelo, ele falou que o ângulo
vale 90 graus quando ele fala a palavra paralelo, né? Desculpa. Quando ele fala paralelo, ele quer dizer que o ângulo vale 0 graus, né? Seria ali o valor de 0 graus. Então, ficaria força magnética, cosseno não, desculpa, seno. Seria campo magnético vezes a velocidade, vezes a quantidade de carga, vezes o valor do seno do ângulo, que é aquela mesma equação que a gente viu lá no primeiro slide. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa equação aqui, ó. Beleza? Só que aplicada na nossa situação. Tá. Vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, gente, olha, já apareceu o primeiro gabarito aqui, a galera marcando letra E, né? Também apareceu um gabarito, galera marcando letra D. Vamos ver aqui quem é que tá certo na resolução da questão. Então, vamos lá. Quem seria a nossa força magnética? Nossa força magnética aplicada à questão seria igual à quantidade de carga vezes a velocidade. A velocidade ele deu na questão, vale 10 elevado a 7. Então, fica 10 elevado a 7. Vezes o campo magnético. O campo magnético vale 2 Tesla, então seria o valor de 2, vezes o seno do ângulo. Só que o ângulo formado é 0 graus. Haha, olha a pegadinha. Olha que coisa maravilhosa essa pegadinha para você em plena terça-feira à noite, para que você consiga se arrebentar bem no meio a fazer a questão. Por quê? O seno de 0 graus, o 0 graus ele tem seno e cosseno fixo. O seno de 0 grau vale 0. O cosseno de 0 grau vale mais 1. Então, na nossa função, isso aqui é 0. E qualquer coisa vezes 0 também é 0. Então, você pode ter qualquer valor de carga. Foi por isso que ele não deu o valor da carga. Ele te deu a velocidade, que vale 10 elevado a 7. Deu o campo, que vale 2, mas o seno aplicado à situação é 0. Se o seno de 0 vale 0, qualquer valor de 0 vale 0. Tá bom? Cuidado para não cair nessa pegadinha. A força magnética vale 0. Então, a força magnética é nula para aquela minha situação. Porque qualquer coisa vezes 0 acaba sendo 0 também. Tá bom? Então, você teria aí como resposta a letra B. Tá bom? Muita gente pode tentar aplicar na quantidade de carga a carga elementar. Então, você faria alguma coisa assim, né? Força magnética é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9, né? Vezes 10 elevado a 7, vezes 2, vezes o seno do ângulo.
isso aqui vai dar errado. Você não pode fazer por essa situação, não. Justamente porque você vai ter esse valor aí do zero, né? Quando você zera um num produto, tudo fica zero. Então, repetindo a questão aí, caso tenha ficado alguma dúvida, um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, 10 elevado a 7. Aplicando-se um campo de indução de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale. Força magnética, a gente conhece a fórmula. Carga vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno. Só que quando ele fala paralelo, ele está atrelando o seu ângulo ao ângulo de 0 graus. Então, o seno de 0 graus é zero. Quando você zera tudo, você zera a força magnética. Logo, a força magnética é nula para aquele meu sistema. A força magnética sendo nula, você tem aí um valor de zero. Beleza? Então, nosso gabarito realmente seria a letra B. Esse espaço todo não precisava. Ah, agora aqui, essa é minha. Vamos para cá. Uma partícula de carga elétrica, 4 microcoulombs, e velocidade 200 metros por segundo, é lançado fazendo 30 graus com a direção de um campo magnético de intensidade 2,5 vezes 10 a 2 Tesla. A intensidade da força magnética que atuará sobre essa partícula será igual a... Caso necessário, use. A gente deu um monte de constante aí que não vai servir de nada, tá bom? Constante de eletrostática do vácuo, constante de permeabilidade magnética do vácuo vai servir quando for questão de solenoides, né? Ou então bobina, o campo magnético é uma superfície rígida. Aqui não, tu tem uma partícula. Se tem uma partícula, tu vai para a força magnética. Quem é a minha força magnética? Força magnética é igual a quantidade de carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno de θ. Aí é só substituir os valores, bacana? Você que está acompanhando a aula, se quiser tentar também mandar nosso gabarito, a gente vai conversando durante a aula. Você não precisa fazer só de vocês, não. Pode fazer isso aqui também. Ó. Então, qual seria aí o valor da minha força? A força seria igual a quantidade de carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno. Antes da gente vir para a equação, deixa a gente olhar as unidades. Porque todos os dados da questão foram dados de bom grado. Todos os dados da questão foram fáceis de se notar. Quando isso acontece, é física. Suspeite, nada vem tão fácil assim não. O que você vai fazer? Você vai ter que levar todo mundo para a unidade correta. Então, vamos olhar os dados que a questão deu antes de substituir na equação. A quantidade de carga Q é igual a 4 microcoulombs. Esse micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, fica 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Pronto. Aí já está na unidade que eu quero ser usado. Certo. Próximo, velocidade. A velocidade deu 200 metros por segundo. A velocidade veio no valor de 200. Transforma em notação. Você pode usar o 200? Pode, está na unidade correta já. Só que transforma em notação para que você não se perca na hora de fazer as contas, tá bom? Então, fica 2 vezes 10 a 2. Campo. O campo magnético também já veio de bom grado. Esse aqui já vai ter na unidade correta. 2,5 vezes 10 elevado a 2 Tesla. Beleza. E o ângulo é o 30 graus. Porém, eu tenho que lembrar que o seno de 30 graus tem um valor fixo, que é 1/2, né? Então, eu vou usar o seno de 30 graus, que vai valer 1/2 ali. Beleza. Tendo todos esses valores já disponíveis para mim, eu posso aplicar todos lá na nossa equação. Então, vamos só substituir na fórmula. A carga, 4 vezes 10 a menos 6. Velocidade, 2 vezes 10 a 2. O campo, quanto é o campo mesmo? 2,5 vezes 10 a quanto? 2,5 vezes 10 a 2. Vezes o seno, 2,5 vezes 10 a 2. Vezes o seno de 30. 30 graus, o seno vai valer 1/2, né? Então, como é que ficaria? Ficaria o seno de 30, eu já posso substituir bem aqui para poder cortar, vezes 1/2, né? Que é o seno de 30 graus. E onde foi que vai ser 1/2, Matheus? Bem aqui, ó. Seno de 30 graus vale 1/2. Só para você não se perder aí. O que é que eu já posso simplificar? Posso simplificar um 2 de baixo com um 2 de cima, ó. Esse aqui com esse aqui
Já era. Vai embora. Então, quem seria a minha força magnética? A minha força magnética seria igual. 4 vezes 2,5 dá 10, né? Justamente, 10. Então, ficaria 4 vezes 2,5 daria 10. Vezes os expoentes. Tu está trabalhando em notação científica. O que é que tu faz? Soma todos os expoentes. Esse, mais esse, sai somando tudo, para chegar no valor final. Então, ficaria 10 vezes 10 elevado. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, ficaria 10 vezes 10 a menos 2, força, né, magnética do sistema. Newtons, força magnética. Então, a gente pode chegar ao nosso gabarito. Nosso gabarito daria... Ele botou tudo em decimal. Então, 10 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,10, né, newtons. Então, essa força aqui seria de 0,10 newtons, tá bom? Nosso gabarito seria letra D, olha. Letra D de John, é bem facinho. É bem facinho, te disse que era fácil. Ó, rapaz, fácil que só. Vamos repetir a questão aí para quem está copiando. E, claro, tentar explicar de novo para caso tenha tido alguma dúvida. Uma partícula de carga elétrica de 4 microcoulombs, velocidade de 200, é lançada, fazendo 30 graus com a direção de um campo magnético. A intensidade vale 2,5 vezes 10 a 2. Qual a intensidade da força magnética? Bom, aplicação direta na fórmula. Quantidade de carga, vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno. Né? Então, tudo isso aí você tem que saber já na ponta da língua. Quantidade de carga, 4 vezes 10 a menos 6. Velocidade, 2 vezes 10 a 2. Campo, 2,5 vezes 10 a 2. Seno de 30, 1/2. Então, eu teria esse sistema. A força é igual a quantidade de carga vezes velocidade vezes o campo. Quantidade de carga, 4 vezes 10 a menos 6. A velocidade, 2 vezes 10 a 2, ok? E aí, o meu valor do campo, 2,5 vezes 10 a 2, vezes o seno de 30. Só que o seno de 30, galera, ele é um valor fixo. Ele vale 1/2, tá bom? Caso você tenha dificuldade com isso aí, monte aquela tabelinha, tá bom? Monte a tabela ali dos ângulos representativos. Mateus, que tabela é essa? Aquela lá famosa. Você bota aqui seno, você bota aqui cosseno e os representativos. Percebam que nas questões sempre é 30, ou é 45, ou é 60. Por quê? Porque você é obrigado a saber os ângulos. Seno de 30, 1/2. Não, te ensinar a fazer a tabela de uma forma melhor. Como é que você vai fazer essa tabela? Você vai fazer uma descida depois uma subida. 1, 2, 3. Depois você desce. 3, 2, 1. E aí você vai dividir todo mundo por 2 e tirar a raiz do numerador. Só que a raiz de 1 já é o próprio 1. Então você tira a raiz do 3 e do 2. E aí você tem todos os senos e cossenos desses ângulos, tá bom? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2, tá bom? Então, a força seria 0,10 aí, para que você tenha o nosso gabarito, sendo letra D. Bacana? Questão fácil, questão tranquila. Se tiver dúvida, gente, pode ficar à vontade, perguntar aí. A próxima é de vocês. Admita 4 partículas idênticas, P1, P2, P3 e P4, penetrando com velocidade de mesmo modo em um campo magnético B, conforme ilustra a figura a seguir. Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior, olha aí, maior intensidade para aquele meu sistema, é igual a, tem as 4 alternativas, né? Partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. O que é que vai ser de diferente aqui? Para eu ser maior, vai depender de quem? Depende do ângulo. Percebam que ele não deu valor em momento algum de nada. Então, só vai depender de quem? Vai depender do ângulo formado. Morreu aqui. A ideia da questão é essa. 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, gente, quando você pega essas partículas aí, vai depender do ângulo. Muito cuidado quando ele pede. Ele pode pedir o maior ou ele pode pedir o menor. No caso da questão, ele pediu o maior. Aí deixa eu falar um negócio para vocês. Todo seno, ele vai de mais 1, beleza? Até menos 1. No caso da força magnética, do seno para força magnética. Seno para força magnética. Não, deixa eu escrever aqui embaixo que fica melhor, vou ter mais espaço. Seno para força magnética. Seno para quê? Para força magnética. Seno para força magnética, gente, ele vai ter o valor da seguinte forma. Onde for maior, é porque o seno do ângulo vale 1. Aonde for menor, é porque o seno do ângulo vale 0. Porque quando ele for 1, o valor vai ser aquele valor inteiro lá. E quando ele for menor, é quando o seno do ângulo vale 0. Beleza? Então, você tem essa situação dentro desse sistema. Agora, só tem que saber os ângulos. Qual é o ângulo onde o seno vale 1? Bom, o ângulo onde o seno vale 1 é o ângulo de 90 graus. Então, o valor maior é quando o ângulo é de 90 graus. E o seno de um ângulo vale 0? A gente fez uma questão agora há pouco com ele. É quando o ângulo for 0. Então, o seno de 0 é 0 e o seno de 90 é 1. Tu tem que procurar uma partícula aí que faça 90 graus com o campo. O campo é esse cinza. As partículas são os azulados. Então, vamos lá. A P1. P1 faz 180 graus com o campo. Desculpa. A P1 faz 0 graus com o campo. Eles estão na mesma direção em sentido. A P2 faz um ângulo aqui, que é um ângulo agudo. Sei quanto é? Não, mas sei que é agudo. A P3 faz um ângulo de 90 graus. E a P4 faz um ângulo de 180 graus. Então, qual deles é o menor? O menor é o P1, porque o ângulo é de 0 graus. Então, esse aqui é o valor do menor. Mas não foi isso que a questão pediu. A questão pediu o quê? A questão pediu o valor do maior. Quando a questão pede o valor do maior, eu tenho um ângulo de 90 graus. Fazendo com que esse ângulo de 90 graus apareça, eu tenho o valor do maior possível. Se eu tenho o maior possível no P3, logo a força seria letra C, tá bom? Então, na partícula C, eu tenho esse maior valor possível aí. Sempre tomar cuidado com relação a você ter menor e maior, porque vai depender do ângulo formado, tá bom? Depende aí da angulação formada para o meu sistema. Lembrando que a equação da força magnética é igual à quantidade de carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo, tá bom? Então, quem vai ditar tudo é o posicionamento desse seno angular aí, tá bom? Tá, essa é minha. Vamos lá, vamos ver como é que essa questão vai ser desenvolvida pela gente. Uma partícula alfa se move com a velocidade v de módulo 550 metros por segundo, em uma região onde existe um campo magnético B de 0,045 teslas. Uma partícula alfa possui uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou seja, duas cargas aí, né, elementares, e uma massa de 6,6 vezes 10 a menos 27. O ângulo entre a velocidade e o campo é de 52 graus. Dados, o seno vale esse. Determine o módulo da força B que o campo magnético exerce sobre a partícula. Bacana. Então, vamos lá. Força magnética seria igual a quantidade de carga vezes a velocidade do sistema, vezes o campo onde ele é inserido, vezes o seno da angulação. Bom, até agora vocês só fizeram questão teórica. Então, olha como é que seria uma questão de conta, né? A questão da parte matemática, da parte algébrica mesmo. O que é que você vai fazer?
vai pegar os valores, botar em notação científica, só depois dos valores postos em notação científica é que você aplica na fórmula, tá bom? Quantidade de carga, 3,2 vezes 10 a menos 19. Velocidade da partícula, 550 metros por segundo, ou seja, 5,5 vezes 10 elevado a 2. Campo gerado pela partícula, tá lá, 0,045, ou seja, 4,5 vezes 10 a menos 2. E o seno do ângulo ele já deu, 0,788, né? Esse aqui seria o seno. Pronto, sabendo disso, você pode voltar e aplicar na equação. Qual seria a minha força magnética? Força magnética daria quantidade de carga envolvida ao sistema, 3,2 vezes 10 a menos 19. Velocidade do cara ao sistema, 550, ou seja, 5,5 vezes 10 elevado a 2. Campo do sistema, 4,5 vezes 10 a menos 2. E seno da angulação, 0,788. 0,788. Beleza. Então, daí, você vai para a parte algébrica, né? Você já fez a parte matemática, ou a parte lógica, agora você vai para a parte brutal mesmo, a matemática. Física já foi, física até aí. Agora, daqui para frente, a álgebra, a matemática. O que é que eu já posso tirar do sistema? Posso cortar 10 a 2 com 10 a menos 2. Eles dois se anulando, você já tira duas notações científicas para não atrapalhar mais a tua vida. Lembrando que eu só posso fazer isso quando eu tiver valores de expoente iguais em módulo, né? Mas diferentes aí naquela situação onde eles se encontram. Dali, eu posso tirar o valor dos meus produtos. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todas as partes inteiras, deixa eu botar em azul, né? Eu vou multiplicar todas as partes inteiras que são aderidas ao sistema. Então, a minha força magnética vai ser igual a 3,2 vezes 5,5 vezes 4,5 vezes 0,788. Isso aí dá alguma coisa próximo de 68. Bacana? Seria esse valor de 68 expresso ao meu sistema. E as notações científicas, eu preservo a única que sobrou. 10 elevado a menos 19. Só que, obviamente, você tem aí uma relação onde o número não está em notação científica. Para o número pertencer à notação científica, ele tem que ter um número maior ou igual a 0 e menor do que 1. Então, a minha vírgula andaria uma casa para a esquerda e eu somaria 1 ao expoente. Então, qual seria aí o valor da minha notação científica? Ou da minha notação científica, da minha força magnética, seria 6,8 vezes 10 elevado a menos 18 newtons de forças aplicadas àquele meu sistema. Bacana? Então, uma questãozinha aí, deixa eu repetir ela, porque ela é uma questão realmente meio chata, é uma questão até um pouco famosa, mas é uma questão que tem valores muito quebrados, tá bom? Ele multiplica 3,2, 5,5, 4,5 e 0,788 é um ângulo que não é dos representativos, não é daquela tabela que a gente comentou. E ele te dá mais uma informação extra que não serve de nada, tá bom? Que é só para atrapalhar a tua vida. A famosa indução ao erro, que é essa massa aqui aplicada ao sistema, mas que não faz diferença alguma para a gente. Nunca falei de massa quando a gente fala de força magnética, por favor. Então, você pega essa equação, aplica na fórmula. Separa as unidades, ou separa as informações. Quantidade de carga, 3,2 10 a menos 19. Olha as unidades. Velocidade, 5,5 10 a 2. Campo, 4,5 10 a menos 2. E o seno já vale 0,788. Sabendo esses valores, você pode aplicar todos à equação, tá bom? Quantidade de carga, 3,2 vezes 10 a menos 19. Velocidade, 5,5 vezes 10 a 2. 4,5 vezes 10 a menos 2. O fato de eu ter duas elevadas expoentes, né? Um positivo e um negativo, eu posso tirar eles da equação. Então, eu posso tirar esses dois expoentes aí para já me livrar dessa notação científica. Vezes o valor do seno, 0,788. Então, a minha força magnética seria o produto gerado por todo esse sistema. 3,2 vezes 5,5 vezes 4,5 vezes 0,788. Então, a força magnética daria 68 vezes 10 elevado a menos 19. Transformando em notação científica, eu ando a vírgula uma casa para a esquerda, somo 1 ao expoente. Então, a minha força magnética varia 6,8 vezes 10 a menos 18 newtons. Bacana? Então,
Galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, beleza? Foram aí essa parte de regra da mão direita, regra da mão esquerda, como conduzir essa força magnética para um sistema único, e aí a gente pode aplicar nessas questões que a gente viu, né? Fizemos aí 4 questõezinhas, 4, 5 questõezinhas, e na próxima aula a gente vai para condutor retilíneo, né? Como é que funciona o campo magnético em um condutor retilíneo, corrente elétrica transformando aquele sistema em um sistema que antes era elétrico para eletromagnético. Bacana? Então, intervalozinho rapidinho para a gente tomar uma água e ir ao banheiro. Já já a gente volta. Tchau!